Quem tem ouvidos ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje nós estamos aqui para falar de uma palavra profética dita por Jesus em uma de suas palavras, a parábola das 10 virgens. E aqui nós trazemos palavras de fé, palavras de motivação, palavras de esperança e palavra de preparação para esses tempos que nós vivemos. E aí de repente você fala, mas que tempos, Patrícia, é esse que todo mundo fala? É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, não vai vir um asteroide, vai acabar com toda a Terra, vai destruir tudo, vai acabar com todos os habitantes do planeta. Não é sobre isso que a Bíblia fala, embora no Apocalipse a gente sabe que vai chegar um tempo em que o bicho vai pegar, muita coisa vai acontecer ainda, né, nessa Terra, mas o que a Bíblia fala é do finais dos tempos. Que tempos, né? O tempo em que o homem governa. O homem governa sobre o mundo, o homem que é iníquo e que comete injustiças, oprime os pobres, oprime as pessoas mais humildes, que comete todo tipo de injustiça e acaba governando para si mesmo, né? Governa para os seus próprios interesses, para as suas próprias ambições. Então é o fim desse tempo e o nosso Senhor Jesus, ele que veio, né, se destituiu de toda a sua glória, nasceu, foi sacrificado, né, se entregou em sacrifício, morreu por nós, ressuscitou, e nós temos uma promessa de que Jesus irá voltar. Então, se Jesus nasceu, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou e todas essas palavras, elas foram, essas promessas, né, ditas por tantos profetas, né, Daniel falou, Joel, tantos homens profetizaram a respeito da vinda de um Messias, né, todas essas profecias elas se cumpriram, certamente a de que Jesus irá retornar, ela também vai se cumprir, né? E eu acho que até a pessoa mais cética, né, aqueles que não acreditam, talvez na Bíblia, não acreditem em Jesus, essas pessoas elas sabem que tem alguma coisa acontecendo, né? Tem algo estranho no ar, o mundo está muito estranho, né? E não é muito difícil a gente ver, olhar, né, como estão se configurando aí a nossa geopolítica mundial, né? Não só olhando para as coisas que têm acontecido, né, no nosso país, mas de uma forma geral olhando para o mundo, olhando para a nossa natureza, a forma como os animais se comportam, como a natureza se comporta, todas as catástrofes ambientais, naturais, né? A gente consegue ver que realmente está muito próximo, né? E que as coisas estão se configurando aí para o cumprimento dessa última profecia, que é a da volta de Jesus. Então, para esse tempo, sim, nós precisamos estar preparados, e foi isso que Jesus falou na parábola das 10 virgens, né? Então Jesus ele compara ao casamento, né, as bodas, né, aos tempos que a gente vivencia hoje. E aí a Bíblia fala que existiam 10 virgens, né? 5 delas eram nécias, eram displicentes, eram descuidadas, e 5 eram sábias, 5 eram vigilantes. E essas virgens, quando deu meia-noite, né, e que alguém gritou, eis que o noivo está à porta, né, eis que o noivo já vem, as virgens, elas despertaram, né, a Bíblia fala que elas estavam dormindo, e isso é bem interessante, né, porque isso mostra que esse tempo da vinda de Jesus vai ser um tempo onde as pessoas vão estar dormindo, né? O que é se dormir? É as pessoas desconectadas das coisas espirituais, as pessoas distraídas, as pessoas olhando mais para o material, mais para as coisas desse mundo, né? E desconectadas com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. E esse é um ponto importante, né? Porque embora todas elas estivessem dormindo,
A Bíblia fala que umas se prepararam e elas tinham o azeite, né? E o azeite era importante para servir de combustível para a lamparina, né? Então, vendo um pouco de como é que eram as tradições, né, os casamentos ocorridos lá em Israel, e é importante, pessoal, toda vez que vocês olharem, lerem a Bíblia, estudarem, examinarem, procurem entender qual era o contexto, como era a cultura da época, né? Quais eram as práticas da época. Isso é muito importante para nos ajudar a entender alguns textos bíblicos. E nesse caso, né, Jesus ele estava falando ali da cultura judaica com relação aos casamentos. Então, como é que se dava os casamentos? A noiva, ela ficava na sua casa, em algum lugar aguardando o noivo, né? E as virgens, né, como a Bíblia fala, eram como se fossem damas de honra, né? E essas damas é que vinham iluminando o caminho do noivo até a noiva. Elas vinham preparando esse caminho, né, com as suas lamparinas ali, para que o noivo pudesse chegar até a noiva. E aí o foco da parábola, né, não é a noiva, mas é as virgens. São essas damas de honras, né, que iriam ali iluminar o caminho, né, do noivo. E aí no contexto, né, da Bíblia, quando elas despertam, as noivas nécias falam para as virgens, nécias, falam para as prudentes: olha, nos dê um pouco do seu azeite, porque o nosso azeite acabou, né? Nos empreste um pouco para que a gente consiga, né, cumprir ali a nossa missão. E as noivas prudentes falaram: olha, a gente não pode te dar aquilo que a gente tem, porque senão vai faltar para mim, vai faltar para você. Vai e compra, né? Vai a uma venda e tenta comprar. E aí eu tô falando numa linguagem, pessoal, bem coloquial, bem simples, tá? Para trazer aí para uma realidade, para quem às vezes não tem familiaridade com a Bíblia. Então eu tô trazendo uma linguagem bem simples. Então foi isso que aconteceu. As virgens nécias saíram para comprar o azeite e quando elas voltam, o noivo já tinha voltado e as portas já estavam fechadas e elas não conseguiram entrar nas bodas. Eu vou colocar o detalhe desse texto na descrição desse vídeo. E se você está gostando, já dê o seu like, já comenta, compartilha. Bom, e aí o que isso fica para nós, né? O azeite, na palavra de Deus, na Bíblia, ele representa o Espírito Santo. E as virgens prudentes eram aquelas pessoas que se prepararam para esses tempos finais, né? São aquelas pessoas que ficaram atentas aos sinais, aos aconselhamentos bíblicos. São as pessoas que não se distraíram da sua fé. São aquelas pessoas que não se deixaram levar pelo engano, pelos falsos ensinamentos, pela frieza espiritual, né? Porque a Bíblia fala que nós viveríamos esse tempo, né? Que o amor de quase todos se esfriariam. A Bíblia fala, né, que se não fosse o abreviamento do tempo, até os escolhidos eles seriam enganados. Então tudo isso a Bíblia fala, né, que vai chegar esse tempo. Então nós precisamos estar despertos com relação à nossa vida espiritual. É óbvio que a gente tem que, sim, como eu sempre falo aqui, correr atrás dos nossos objetivos, traçar planos. A gente não vai deixar, né, de ter os nossos projetos e sonhar, de realizar sonhos, né? A Bíblia não falou para a gente parar os nossos projetos, né? Parar de planejar, parar de se preparar para o futuro, né? E qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui, né, sobre essa preparação, né, para o final, porque a Bíblia fala que o final é melhor que o começo, né? Então, qualquer dia eu vou falar a respeito disso, mas independente, né, dos seus sonhos, dos seus planejamentos, né, dos seus sonhos aqui nessa terra, o cristão, né, aquelas pessoas que têm o desejo, né, de ter a sua salvação, elas precisam olhar para o alto,
elas precisam pensar que a nossa alma, ela é eterna. E aqui na Terra que nós decidimos, né, aonde a gente quer viver a nossa eternidade. Então essa parábola, ela fala sobre essa preparação, né, sobre aqueles que estão atentos. Então não seja uma pessoa distraída, né, não seja aquela pessoa que hoje você está desigrejado porque você se desmotivou, né, em congregar na sua igreja, ou você se decepcionou com alguém, com o líder religioso, com o pastor, né, e você parou de simplesmente congregar porque você diz, mas nenhuma igreja presta, né, e eu não preciso congregar, de casa mesmo eu consigo buscar Deus, eu não preciso estar dentro de uma igreja para buscar Deus, para orar. Cuidado, né, com essas narrativas, essas falas, porque isso acaba nos distanciando. Congregar é bom, é bíblico, nós precisamos estar em comunhão, né? Procure uma igreja sadia, uma igreja cristã verdadeiramente, que coloca Cristo no centro de todas as coisas, né? Que professa a palavra de Deus, né? Que prega que Jesus é 100% homem, 100% Deus, né? Que prega sobre as bases do cristianismo principal, que é o quê? Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, é importante você estar em comunhão, congregando, buscando, atento à leitura da Bíblia, fazendo propósitos espirituais para a edificação da nossa vida, né, da vida espiritual. Então, é sobre essa preparação que Jesus estava falando. Por quê? Porque quando vier esse tempo, né, em que as pessoas estiverem adormecidas, né, se você for pego, ainda que você for pego, né, nesse leve sono, né, porque pelo relato bíblico, não era aquele sono profundo, né, que você dorme e você não sabe, né, onde eu tô, aquele sono pesado. Não, a Bíblia fala que é como se fosse aquela cochilada, né, aquele sono leve que você dorme, cochila e quando alguém chama, você já desperta rapidamente, né? E mesmo se você for pego nessa situação, você está preparado, você tem o azeite, você tem o Espírito Santo, né? A Bíblia ela fala sobre isso, né? Então o azeite é o Espírito Santo, então é importante você buscá-lo, você fortalecer o teu espírito, né? E se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz a toda a verdade, né? É Ele que nos conduz à luz. Então, é isso, gente. Essa palavra é uma palavra de despertamento, tá? É uma palavra de encorajamento para esses tempos. Não é para ninguém ficar assustado, ficar preocupado. Não, Jesus ele falou, né? Quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então, essa palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança para nós. Então, creiam, né? Creiam que Jesus vai cumprir, né, todas as suas promessas e Jesus vai vir para reinar com justiça, né, com honra. E nós precisamos estar preparados, tá, para esse ponto. Então, não seja como aquelas virgens nécias que não carregaram ali as suas lamparinas, não estavam com azeite e não tiveram condições de seguir o caminho até as bodas. É essa a mensagem. Que vocês sejam abençoados, que tenham todos um ótimo dia e que Deus abençoe a todos.